Então, hoje nós vamos tratar do tema, como anunciamos, sobre a Quaresma como caminho para a Páscoa. E é muito bom nós refletirmos hoje, que estamos aí a uma certa distância da Semana da Páscoa, e nós tirarmos todo o proveito, como fazemos todos os anos. A própria Igreja, na sua liturgia, nos reclama, nos chama a atenção para a necessidade de uma reflexão mais profunda, e que nós podemos chamar de uma metanoia, uma transformação de ideia, e que nós possamos dar um pequeno passo. E quando digo pequeno, não é porque estamos simplificando a luta, nós sabemos que as nossas lutas devem ser a de ganhar espaços, a ganhar, campo, em termos de vivermos as virtudes cristãs. Então, cada vez mais nós temos que ser pessoas assim, que procuram desenvolver a sua própria vida espiritual, e isso, só dando um ok aqui para... Tem duas pessoas que estão querendo entrar. Uma somos nós aqui de Roraima, Felipe, que eu tava no celular e eu tô trocando pelo notebook. Tá, eu já coloquei aqui um que entrou agora. Desculpe a interrupção, mas assim a gente já vai. Oi, tudo bem? Tá. Então, durante a Quaresma, a Igreja nos convida, nos chama para considerarmos a necessidade de uma oração mais profunda. Nós falamos dessa transformação de ideia, uma transformação do nosso coração, para essas sucessivas conversões. São José Maria, o fundador do Opus Dei, gostava de tratar da nossa evolução no campo da vida interior, ou na luta pela santidade, em sucessivas conversões, com pequenas etapas, em que nós, porque sabemos construir a santidade através do começar e recomeçar muitas vezes. São José Maria dizia, quando faço um ato de contrição, eu estou recomeçando. Quando vejo uma falta, por pequena que seja, por uma questão de falta de aproveitamento do tempo, ou porque falhamos em algum aspecto do plano de vida que nós estamos procurando lutar, com essas práticas de piedade, para sermos mais fiéis a Deus, fiéis ao caminho, um plano de vida para nós vem a ser como aquelas estacas pintadas de vermelho que São José Maria falava na sua terra, quando dava aquelas nevadas muito fortes e as estradas todas ficavam cheias de neve, e ficavam salientes aquelas pontas daquelas hastes coloridas, vermelhas, para saber o caminho. E assim o plano de vida espiritual, para nós, vai ser, com certeza, esse elemento importante no nosso trajeto, nesse começar e recomeçar. Acho que já nos entendemos a importância de um plano de vida, de uma certa arquitetura para o crescimento espiritual, tão necessário para a vida espiritual. E o tempo de Quaresma, como preparação para a Páscoa, nos lembra, por exemplo, da Samaritana. A Samaritana, quando já começa a ter aquele diálogo com Cristo, que lhe pede um pouco de água, e ela começa a conversar com Cristo, Cristo lhe promete aquele jato de água, aquele jorro de água, que não simplesmente satisfaz no momento presente, mas é aquele jato de água que permanece até a vida eterna e que dá uma alegria, uma felicidade imensa. E é isso, o período de Quaresma é um período para uma reconsideração, uma reflexão, uma reaproximação de Deus. Se nós afastamos por algum motivo, seja por uma falta leve ou por uma falta grave, nos afastamos de Deus. Então temos que ser, assim, pessoas que têm consciência da necessidade de voltar seguindo o caminho do filho pródigo.
o Salmo nos diz, fazei, ó Deus, eu vou aproveitando alguns textos da própria liturgia do tempo da Quaresma, que é muito rica. Aqueles que estão acompanhando as missas no domingo, as leituras, e também ao longo da semana, têm a oportunidade de aprofundar nessa ideia. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa, diz aqui o Missal Brasileiro, a nossa caminhada para a Páscoa. E aqui serviu de sugestão para o nosso tema, um caminho para a Páscoa, a Quaresma. A Quaresma é como que um livro, um compêndio, como o compêndio do catecismo. A Quaresma para nós, com a liturgia, com a pregação, com os textos dos santos, especialmente então de São José Maria, no Via Sacra, são para nós esse compêndio de nossa vida, que é toda ela um constante retorno à casa do nosso Pai. Pensamos aqui nessa imensa parábola do filho pródigo, em que nós somos protagonistas dessa história, e que de alguma maneira, cada um, em certa medida, está aí vivenciando, começando por mim mesmo, a vida do filho pródigo, que lá pelas tantas resolve obter aquela emancipação da lei de Deus, porque é essa a ideia que nos traz a parábola do filho pródigo, uma separação de Deus Pai, um tocar a vida por conta, um querer fazer e usar a liberdade do jeito que nos desse na telha ou na veneta, e nos afastamos de Deus, em ponto pequeno ou em ponto grande. É um caminho para a Páscoa de conversão. E o centro de gravidade dessa história que nós vivenciamos na Quaresma é que a Igreja nos ajuda a despertar de novo, olha a importância disso, despertar de novo para essa conversão, renovar o nosso coração e nossas obras. Então, ter um coração novo, uma nova entrega, uma nova vida. E essa nova vida ocorre toda vez que nós nos examinamos, fazemos um ato de contrição e dizemos: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti. E nós pedimos perdão e voltamos para a casa do Pai. A Quaresma é uma oportunidade imensa para nós não esquecermos de Deus, progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor com uma vida santa. Essa vida santa é a vida das virtudes, a plenitude da fé, da esperança e da caridade, das virtudes cardeais que vocês já conhecem porque leram bastante no catecismo, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Olha como a Quaresma, de uma forma didática, nos dá pistas, nos dá alertas, nos dá dicas muito concretas para recomeçarmos, uma vez e outra vez. Porém, um dos primeiros elementos que nós temos que dar atenção, que todos nós temos um coração que se afasta de Deus e uma mente e uma inteligência que esquece dos dons recebidos, esquece daquelas conversões que nos aproximaram de Deus. Até interessante que em árabe existe uma palavra só para o significado de ser humano. E vocês sabem, é curiosíssimo que em árabe a definição de ser humano
que é a palavra insan, tudo junto. A tradução, o som é I-N-S-A-N, insan, que significa ser que esquece. A definição de homem, de ser humano, é aquele esquecedor, é aquele que esquece, é aquele que sistematicamente não sabe reconhecer o quanto tem recebido de dádivas, de dons, de bens, de benefícios recebidos através da graça de Deus. Será que nós somos esses esquecedores? Uns esquecedores de maior ou menor plano, mas não sabemos onde está o nosso coração, aí onde ele está metido, onde está a nossa alma, os nossos desejos, aí está também o nosso coração. Pois se nos afastamos de Deus e nos polarizamos, ainda que sejam em coisas boas, e nós sabemos que existe e há de fato o perigo, e um perigo não pequeno, das coisas boas. Quais são aquelas boas que constituem um perigo? Quando nos afastam de Deus de uma forma vertiginosa. Por exemplo, a profissionalite, quando uma pessoa se envolve de tal maneira na sua atividade, no ativismo, e aquilo se transforma em uma enfermidade, um inchaço, uma doença. A doença da profissão, em que já ocupa o espaço da família, ocupa o espaço da própria alma, já não há mais espaço para Deus, quando muito sobram algumas migalhas do nosso tempo e dizemos, não tenho tempo. Não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para ir à missa, não tenho tempo para fazer uma confissão, não tenho tempo, mas esse tempo para quê? Para quem? Para onde? Estamos economizando esse tempo para quê? Se nós não levamos nada, absolutamente nada dessa vida. Então temos que pensar um pouquinho nisso. A quaresma é quase que, a grosso modo, um chacoalhão na árvore, e se há galhos que estão podres, é preciso que caiam. Não vão ficar aí. É preciso chacoalhar forte a árvore, e esse chacoalhar com o nosso exame de consciência, esse chacoalhar, impor a nossa luta longe do pecado. Então consideremos na nossa oração, e aqui vai um chamado, um alerta, um estímulo, espero que seja um estímulo e não uma coisa negativa, que nós consideremos na nossa oração, nessa elevação da nossa alma para Deus, a necessidade da conversão. Senhor, me dê um coração amoroso. Tira de mim esse coração duro, esse coração frio, que me faz afastar de ti. O próprio texto da liturgia, apoiando-se no Salmo, diz, Senhor, cria em mim, e aqui podemos secundar isso na nossa oração, até gravar bem essa frase, para que ela seja uma espécie de ritornello, de estribilho, de volta, como aquelas canções de amor que voltam uma vez e outra vez. Diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em meu espírito, em mim, um espírito resoluto. Olha que ele pede o Salmo, um espírito resoluto, isto é, disposto a essa mudança. Aprendes a dizer que não. Não ao pecado, não a essa falta de ordem, esse não a essa economia que nós fazemos em relação à nossa dedicação a Deus. Pois bem, a imagem que nos traz direto a quaresma é aquele povo, o povo de Israel, escolhido por Deus, que saiu lá do Egito, daquela escravidão do Egito, e foi libertado de forma tão miraculosa. Não havia espaço para... o entendimento realmente foi de uma... A quantidade de dons, de milagres que foram feitos,
A própria intercessão de Moisés foi de tal ordem, e nós vemos naquele tempo em que saíram, já estavam caminhando pelo deserto, e de fato a quaresma tem como imagem duas imagens importantes: os 40 anos no deserto do povo judeu, andando erraticamente pelo deserto para chegar à terra prometida. E também a quaresma é como que um ato de solidariedade do próprio Cristo, que quer me solidarizar-se conosco e passa 40 dias em jejum, em penitência, e se deixa ser tentado para nos ajudar a ver que nós temos que lutar contra as tentações que tentam nos afastar do caminho de santidade. E a imagem que nos traz esses 40 anos no deserto, pelo menos para mim que fica muito clara, é a imagem do bezerro de ouro. Qual é o teu bezerro de ouro? O meu bezerro de ouro hoje? Qual é? Qual é o meu? Quem assistiu o Senhor dos Anéis? My Precious. O que é esse My Precious? Que o cara fica fissurado e perde a sensação do resto. É a minha profissão. Às vezes são coisas que nós não podemos nominar aqui. My Precious. E é isso. Em geral, a gente vê que o tal precious é o poder. Porque a pessoa pensa que os problemas da vida se resumem à castidade, à atração sexual. Mas com o passar do tempo vê que o amor é o amor a si próprio e o amor a querer mandar, a querer ser mais do que todos. É o resquício que sobrou na nossa alma, vestígios do pecado de origem, que a tentação do demônio a Adão e Eva foi: se comerem desse fruto, da árvore do bem e do mal, sereis como deuses, saberão discernir o que é bom e o que é mal para vocês mesmos. Na verdade, o resumo do pecado original é o seguinte: o homem se coloca numa posição divina e define qual é a lei moral, o que é bom e o que é mal, definitivamente sendo criaturas. Então, é um arvorar-se à condição de criadores. Então, essa travessia do povo eleito no deserto se assemelha à nossa travessia. Podemos pensar no dia de hoje. Será que no dia de hoje não nos irritamos por algo? Será que no dia de hoje não fomos pegos pela preguiça ou pela vaidade? Será que nesse mesmo dia de hoje não fomos pegos por alguma atração que nos está afastando de Deus? Não será que o Espírito Santo está nos dizendo: olha, deixa essa coisa, começa a fazer aquela, retorna a tua oração, prepara uma boa confissão, porque já está atrasada essa confissão. Então, todos nós temos tentações. Essas tentações estão presentes e nunca seremos tentados acima das nossas forças. Nunca. Deus nos dá as graças necessárias e convenientes para isso. Agora, quão próximas nos resultam as palavras assim cheias de amor, de ternura, com as que Deus faz aos israelitas. Eu até vou ler. E pode servir para nós, para a nossa reflexão. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nesses 40 anos. No deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para conhecer tuas intenções e saber se observarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, e depois te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o ser humano, nem só de pão vive o ser humano, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O período de Quaresma é um período para refletir de que nós estamos a caminho, somos caminhantes, in itinere,
no caminho e que nós temos coisas belíssimas, coisas boas, mas São José Maria nos leva a pensar que nesse caminho existem vários caminhos que parece que dão muita alegria, muita farra, muita euforia, mas esse caminho leva por ladeira abaixo, um grande abismo. E há outras pessoas que vão por um caminho difícil, extenuante, pelo andar da vida, vão pisando em espinhos, cheios de dores. No entanto, esse caminho também acaba num precipício, porque é caminho dos soberbos, dos orgulhosos, em que a vida é uma vida dura, sofrida, mas buscando a si próprios, considerando-se o centro do universo. E o outro caminho é um caminho igualmente íngreme, que tem espinhos, porém, a cada pisada e a cada espinho que nos penetra na pele, se nós sabemos oferecer a Deus, nascem flores. E assim é o caminho das pessoas que buscam a santificação. Sabem dizer que não àquilo que nos afasta de Deus. Dá-me, filho, o teu coração e teus olhos guardem os meus caminhos. Então pensarmos nisso, guardar os caminhos que são de Deus. Hoje, diz também o Salmo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endurecer, não dizer, não dá, não posso, está difícil. É apoiados em Deus, apoiados na graça, contando com os meios que nós vamos falar daqui a pouco, porque a Quaresma nos propõe a aproximação dos sacramentos, nos propõe fundamentalmente o caminho da oração, e é procurar seguir o caminho de Cristo pelo deserto. Vamos pensar nesses 40 dias que o Senhor nos deixa de exemplo. Eu resumiria que na nossa vida, na minha e também na tua vida, me parece, que vale a pena colocar em prática aquele ponto de caminho já bem conhecido da nossa parte. Colocar a nossa luta lá longe, lá longe dos torreões da fortaleza, lá onde nós temos uma trincheira para dar o primeiro combate a essas tentações, lá longe. É o inimigo que nós vamos dar combate nas pequenas mortificações, no aproveitamento do tempo, no cumprimento de um plano de vida espiritual que tem a vida de oração, leitura do Evangelho, exame de consciência, a confissão frequente, a busca do sacramento da Eucaristia. Colocar a nossa luta longe dos torreões da fortaleza. Lutando onde? No nosso minuto heróico. Levantar no horário, aproveitando muito bem o tempo, guardando a vista daquelas coisas que podem nos atrapalhar esse ambiente interior. Então o Evangelho do primeiro domingo da Quaresma nos lembra das tentações de Cristo. As nossas tentações, então, não nos inquietam, mas se convertem em ocasião para nos conhecermos melhor. Se não fossem as tentações, nós não saberíamos o tamanho da nossa preguiça. Se não fosse a tentação da pessoa ficar largada, a tentação da pessoa ativista que é preguiçosa porque ela deixa os deveres principais para fazer só aquilo que satisfaz seu próprio egoísmo da inteligência ou da carne. Então todos nós encontramos em Cristo as 3 tentações de Cristo, vão mostrando que pode ser a carne, que pode ser o poder e pode ser a fama ou a vaidade. Ali estão os 3 diversos campos por onde o demônio pode nos pegar. E nós temos que saber dizer que não só de pão, de carne, vive o homem, mas de toda a palavra
de todo conhecimento, de toda ajuda que provém de Deus e, sobretudo, da nossa oração, da meditação da palavra de Deus nos santos evangelhos. Então nós temos aí as nossas tentações, então já não nos inquietam, porque estamos com Cristo, mas se convertem em ocasião para nos conhecermos melhor e para nos fiar mais de Deus. Por toda a nossa vida, toda a nossa esperança, em quem? Naquele que tudo pode. Tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso. Nosso Padre, São José Maria, diz assim: é precisa, sem dúvida, uma nova mudança, uma lealdade mais plena, uma lealdade a Deus. Temos que ser homens de palavras, homens íntegros, pessoas assim firmes na virtude, uma lealdade mais plena, uma humildade mais profunda, de modo que, diminuindo o nosso egoísmo, Cristo cresça em nós, já que é preciso que Ele cresça e eu diminua, que é a frase de São João Batista. Lembram disso, não é? Importa que Ele cresça, quando dizem, mas os teus discípulos estão indo seguindo Jesus. Dizem, importa que Ele cresça e eu diminua. E nós experimentamos, por outro lado, a nossa fragilidade. No fundo é o seguinte: quem disser que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós todos estamos no mesmo barco. É a mesma essência. O pecado original nos leva a sentir esse puxão na carne, esse puxão na alma, que nos deixa no chão em termos de vida espiritual. E a experiência da nossa fragilidade nos leva a recorrer mais a Deus, ter um temor filial e recorrer à graça divina. E com a graça de Deus, com a presença de Deus, de vida de oração, podíamos resumir aquela frase, enfim, já bastante conhecida, quase que um refrão, que em panela de água, desculpa abaixar o nível poético para o mais resto do chão, que em panela de água fervendo as moscas não se atrevem. Isto é, você precisa entrar nessa forja, nessa caldeira, nesse fogo do Espírito Santo, da vida de oração, da busca frequente dos sacramentos, colocando lá longe a nossa luta, longe dos torreões da fortaleza. Em panela de água fervendo, as moscas não se atrevem. Se ficar só isso da palestra, já é algo, resgatar algo, uma ideia-chave, não é? E essa experiência da nossa fragilidade não acaba no temor, mas nessa petição humilde. Não fica uma pessoa coitadinho, não. Afasta, Senhor, de mim o que me afasta de ti. Vamos ver se isso nos ajuda a fugir. É bom ter essa fortaleza. Gente, existe uma virtude da fortaleza que é fugir. Ué, não é covardia, é isso? Não. Existe uma covardia que é fortaleza. É fugir das ocasiões de pecado. Fuja, porque tu sabe que tem os pés de barro. Lembra de Daniel, quando foi interpretar aquele sonho do Nabucodonosor, que ele viu uma estátua magnífica, impressionante, cabeças de ouro, né? Já conhecemos aí, e os pés de barro. E porque eram de barro, caiu uma pedra naqueles pés e se esfacelou totalmente aquela estátua imponente que parecia de uma resistência monumental. Afasta, Senhor, de mim o que me afasta de ti. No momento da tentação, das nossas tentações, nenhum diálogo com
Satanás, com o diabo, mas defendidos sempre pela palavra de Deus. E isto nos salvará. E eu pensava com uma imagem do Novo Testamento, nós vemos que ato seguinte, vamos fazer assim como que uma sequência de momentos. Os apóstolos estão reunidos com Cristo e Cristo pergunta para eles, para ver como é que estava a situação do entendimento de quem era o próprio Cristo que os apóstolos estavam vendo. O que dizem que sou eu? Aí dizem, não, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que tal coisa. São as versões sobre o que é Cristo, quem é Cristo. E Cristo pergunta a eles, mas vós, o que dizeis que eu sou? Eu imagino um certo silêncio e Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não sobrou nenhuma palavra, porque Jesus não utilizava essas expressões, e o Cristo, o Filho de Deus vivo, já identificava com o Messias, que infelizmente o Messias que esperado tinha uma característica no imaginário dos judeus da época, uma missão política, uma missão de libertador dos romanos. Logo depois disso, Cristo chama Pedro, está caminhando com os apóstolos, separa Pedro, João e Tiago e vai quase que didaticamente, chama eles para subirem ao Monte Tabor. Cristo já tinha manifestado que iria sofrer, mas não estava muito claro que iria padecer um sacrifício poderoso. Vão para o Monte Tabor, tem aquela aparição, a transfiguração de Cristo. Parece não, Cristo quer revelar-se a esses três com total glória e total poder para mostrar para eles que o que ele estava fazendo é algo divino e que deveria morrer, e morreria com total liberdade. E mesmo assim, e depois ali ele já na descida diz assim, não falei com ninguém desse assunto. A seguir os apóstolos estão discutindo quem será o maior, Pedro já está querendo que Cristo não fale mais desse assunto de morrer. Então vocês vejam, o relato da transfiguração, para nós deve ser a proclamação de que Cristo é Deus, é Rei, e toda a nossa esperança deve estar apoiada nele, porque ele venceu o mundo, o demônio, a carne e a morte. Então nós temos aí, a Quaresma nos apresenta um caminho também como o da samaritana, que ela percebe que aquele que estava ali com ela pedindo água é que tinha uma água que saciava para a vida eterna. E assim da mesma forma, desculpa a expressão, mas é a própria Escritura que diz, não vamos buscar a nossa felicidade nos charcos de água que encontramos por aí. Nós temos que buscar a nossa felicidade nessas fontes que jorram para a vida eterna. Que fontes são essas? Os sacramentos. Especialmente nós temos o sacramento da penitência, da confissão sacramental, e o sacramento da Eucaristia. Vamos procurar, então, ir por esse caminho da busca da penitência, como filhos de Deus que retornam à casa do Pai. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado.
A igreja nos fala disso na quaresma. Jejum, esmola e a oração. Mas o jejum começa com o jejum da nossa língua, o jejum das más obras, o jejum dos nossos descalabros. A esmola é o nosso tempo que nós possamos dedicar àqueles que precisam de nós. E a oração, o contato habitual com Deus, é o remédio do pecado. E a penitência, no dia a dia, no cotidiano, por exemplo, é acordar no horário, como dissemos, não falar algo que fira, fugir das ocasiões de pecado, aproveitar muito bem o tempo, porque o tempo é glória de Deus. E descansar não é não fazer nada. Então, nós podemos seguir aqueles exemplos práticos de penitência que deve reforçar a nossa luta nesse período de quaresma e assim ao longo dos nossos dias. São José Maria diz assim, traduzindo essas três coisas que a igreja nos propõe, a oração, o jejum e a esmola, que podemos ficar no plano material, porém é preciso elevar o nível dessa penitência para que o jejum seja o jejum das más obras, o jejum daquele tempo perdido. E o São José Maria diz, penitência é o cumprimento exato do horário. És penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estares esgotado, sem vontade ou frio. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade, os outros, suportar com bom humor as 1000 pequenas contrariedades da jornada, comer com agradecimento o que nos servem, sem importunar ninguém com caprichos. Se vocês querem debruçar sobre esse tema da quaresma, no livro Cristo que Passa, que está em Escrivá Works, vocês podem entrar direto pela internet, Escrivá Works, aí tem todas as obras de São José Maria, vai em Cristo que Passa, é Cristo que Passa, e ali tem uma homilia, que é uma pregação de meia hora de São José Maria, que está transcrita ali, revisada, muito bem cuidada para publicação, que é a conversão dos filhos de Deus. E vale como pauta para uma quaresma bem vivida. Então, todos nós podemos ir por esse caminho penitencial por meio dos sacramentos. Em nossa luta diária contra a desordem do pecado, os sacramentos da penitência e da Eucaristia são também momentos privilegiados. Sugiro também a meditação nesses dias, pode ser especialmente nas sextas-feiras, também usando esse mesmo site Escrivá Works, está uma obra de São José Maria que compôs uma via sacra, 14 estações, em que tem uma descrição dos sofrimentos de Cristo e tira consequências para a nossa luta espiritual. E depois o seu primeiro sucessor, Dom Álvaro del Portillo, pôs para cada estação 5 pontos de reflexão da pregação oral de São José Maria. Então nós temos aí uma belíssima preparação para a nossa quaresma, visando a esse momento máximo da vida cristã, que é a celebração da Páscoa do Senhor. Bom, então quaresma é um momento maravilhoso para fomentar este carinho particular pela confissão, vivendo nós em primeiro lugar, e também nós podemos no apostolado ajudar os familiares, ajudar a que vivam bem esse tempo de quaresma. Então, como ocorreu, e assim já vamos terminando, com o filho
mais novo da parábola, após o abraço de nosso Pai Deus, somos admitidos no banquete. Que alegria participar bem limpos na Eucaristia. Ama muito o Senhor, guarda na tua alma e fomenta esta urgência de querer-lhe. Então, concretizar a nossa luta através dessa celebração frequente dos sacramentos, a meditação do Evangelho, a oração mental e também essas sugestões que o tempo de Quaresma nos faz pensar no jejum, na oração e na esmola, e todas essas três etapas têm desdobramentos de caráter espiritual, como é o jejum da nossa língua, de não ferir ninguém, e procurar ser pessoas positivas, amáveis, caridosas, e usar a palavra para edificar e não para atrapalhar. Então todos nós aí temos uma pequena agenda, umas sugestões de oração e de meditação, para que esse período que vai até a Semana Santa possa ser muito frutífero para nós, para nossa família e também para aqueles colegas de trabalho. Meus amigos, então eu vou